Você já tentou construir o hábito de leitura, mas não conseguiu? Às vezes você até já comprou alguns livros ou muitos, não sei. E quando o livro chegou, você começou a ler, só que você não deu continuidade, não conseguiu manter aquele ritmo de leitura. E o livro hoje está na estante, abandonado, largado, juntando pó. Pois bem, se isso aconteceu com você, a culpa não é sua. O hábito de leitura não é difícil de se formar. Você precisa de um método. Você só não tem um método, só não teve um método que te orientasse como você iniciar o hábito de leitura corretamente. Eu mesmo tive dificuldade de ler no início da minha vida acadêmica. Pegava alguns livros mais técnicos e não conseguia entender direito, não conseguia manter o hábito de leitura. Até que eu entendi que você não precisa de intensidade, mas de frequência, de consistência. E acabei desenvolvendo um método com muita coisa que eu peguei de internet, de livros, de pesquisas. Então tem um método simples, rápido, prático para você que acredita que não tem tempo, que não gosta de ler, que tem preguiça. Esse método vai te ajudar a construir o hábito de leitura. O meu nome é Marcelo, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, eu amo ler, eu amo ler. Mas nem sempre foi assim, eu mudei isso, mas hoje eu amo ler. E eu quero te ensinar, através desse vídeo, esse método que vai te ajudar a adquirir o hábito de leitura. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Normalmente os homens que estão chegando neste canal têm um sistema de recompensa desequilibrado, ou seja, eles não conseguem manter o foco, não conseguem ter a capacidade de pensamento profundo durante muito tempo. E a leitura vai te ajudar com isso. Você criando o hábito de leitura, você vai começar a dominar certas coisas que você não tinha. Você vai reprogramar o seu cérebro. Mas eu preciso que você fique até o final para ver os 7 hábitos corretos, certinho, na maneira que eu vou te mostrar, na ordem que eu vou te mostrar. Então não pule. É um vídeo que vai te ensinar algo valoroso, algo que pode mudar a sua vida. Então force-se a ficar prestando atenção. Só o fato de você se dominar, dominar a sua mente e falar, eu vou ficar para ver os 7 passos. Eu não vou ficar pulando de vídeo, mudando de vídeo aleatório, indo para TikTok, Instagram, Shorts, Reels. Se mantenha focado e firme até o final do vídeo. Não é um vídeo longo, é um vídeo curto que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua maneira como você enxerga os livros hoje. Agora que eu te expliquei sobre o método e sobre você se forçar a assistir esse vídeo, eu quero te explicar por que a maioria dos homens falham na construção do hábito de leitura. Em primeiro lugar, eles querem se tornar um leitor voraz da noite para o dia. E não é assim que funciona. Você não vai sair do zero leitura para 1 hora de leitura por dia, todos os dias da sua vida. Isso está errado, você vai falhar se você tentar seguir dessa maneira. Outra coisa, a maioria dos homens acreditam que ao começar a ler, você pode ter o celular próximo e não vai te atrapalhar. Uma TV, aparelho de som ligado. Aparelho de som até pode, mas se tiver um som ambiente leve, tranquilo, calmo, que te ajuda a focar, uma música clássica, aí sim. Agora com música mais agitada, não aconselho, você não vai conseguir se concentrar. Celular vai te distrair, TV vai te distrair, pessoas ao seu redor vai te distrair. Você precisa isolar o ambiente, você precisa se isolar de distrações, certo? Então a maioria dos homens falham porque não se isola de distrações, porque querem também começar longo, começar grande, começar lendo 1 hora por dia. Não é assim que funciona, eu vou te explicar o método certinho. Muitas pessoas tentam usar a força de vontade para se tornar um leitor. Mas não é assim que funciona. A força de vontade, ela é que nem um fósforo. Você acendeu, queimou ali na hora, acabou a força de vontade. Força de vontade é limitada. Você tem uma quantidade de energia de força de vontade para você usar durante o dia. Você usou, acabou. Você não consegue mais usá-la.
Então, quando você dorme, a sua bateria se recarrega. Então, sua força de vontade volta no outro dia. Mas você depender de força de vontade para criar um hábito que é um hábito produtivo, um hábito transformador, isso é falho. Você precisa de um sistema que não dependa de força de vontade. Você precisa de um sistema que não dependa de motivação ou entusiasmo, né? Motivação é aquilo que te motiva a agir. Então, motivação até ok, porque um dos passos desse método tem a ver com motivação. Mas não é todo dia que você vai estar entusiasmado. Não é todo dia que você vai acordar, nossa, hoje eu tô daquele jeito, com aquela garra, não. Então você não pode depender disso para criar o hábito de leitura. E o que vai acontecer se você acertar, se você começar a pôr em prática esse plano, a criar o hábito de leitura? Em primeiro lugar, o seu sistema de recompensa vai se reequilibrar, você vai ganhar poder de foco, poder de concentração profunda, mais clareza. Você vai ficar um pouco mais imune a distrações, você vai conseguir controlar melhor os seus impulsos. Então você se imagine assim, você no seu período de leitura, chegando no canto que você definiu, uma xícara de café ou chá, eu prefiro café. Mas digamos que você goste de chá, uma xícara de chá, sentado no canto, ou um chocolate quente, de boa. Você pode pôr um fone de ouvido com aquela música ambiente, aquele som tranquilo, aquela música clássica, né? Ou aqueles sons que te ajudam a focar, bineural, sabe? Então você pegou, sentou, começou o seu processo de leitura, você leu, você terminou, fechou o livro, respirou, aprendeu algo novo, saiu de boa, tranquilo, sem vontade de ficar scrollando tela, trocando vídeos, acessando o Instagram dos outros. Quando você adquire o hábito de leitura, você cria um autodomínio, cria força interna, você se torna mais liberto, mais livre. E naquele momento que você terminou de ler o seu livro, a parte que você definiu, que você leria, você sai com mais clareza, mais propósito, mais disciplinado. Enquanto você está se desenvolvendo, crescendo, saindo na frente, estando acima da média, outros homens estão scrollando telas, copão na mão, funk, perdidos na vida sem orientação. O hábito de leitura te transforma. O hábito de leitura te deixa acima da média. Você dá um passo acima da maioria dos outros homens. E é fácil, é um hábito fácil de se adquirir. O hábito de leitura é uma ferramenta de transformação mental. No começo você trabalha transformando a sua mente. Em pouco tempo você vê a sua vida transformada. E o mais importante, você não precisa começar grande, você precisa começar pequeno e com consistência, com frequência. E é disso que se trata o primeiro passo. Primeiro passo, comece com 5 minutos. Só 5 minutos, Marcelo? Só 5 minutos. Você não precisa ler 50 páginas. Você não precisa ler 1 hora direto sem parar. Por quê? Porque o mais importante não é a intensidade. O mais importante é a frequência com que você repete aquela ação, até ela se tornar um hábito. Outra coisa muito importante, quando eu falo de 5 minutos, eu não estou querendo dizer que o seu maior inimigo seja a falta de tempo. Você não tem tempo para ler, não é isso. Quando eu falo de 5 minutos, eu quero dizer para você que quando você institui sua leitura de 5 minutos, o seu cérebro, ele enxerga esse período pequeno. Então ele não resiste à leitura. Seu maior inimigo no começo é o peso de começar. Se você definir logo de cara que você vai ler 1 hora por dia, seu cérebro te bloqueia. Se você não tem um hábito de leitura, o seu cérebro vai te bloquear. Então, quando você institui 5 minutos de leitura diário, apenas 5 minutos, o seu cérebro vê aquilo como
algo pequeno, uma meta pequena de ser atingida. Então ele dá o primeiro passo, que é se mexer. O peso de se mexer é o seu maior inimigo. Você dar o primeiro passo. E depois que você deu o primeiro passo, você se engaja. Você começa a gostar do processo. Você vê as páginas indo embora. E às vezes, muitas vezes, você até passa dos 5 minutos. Você até passa. E veja bem, o importante aqui, quero que você entenda, não é a quantidade, são só os 5 minutos, porque amanhã você vai conseguir repetir os 5 minutos, e depois também, e depois também. Quando você coloca um pequeno passo, primeiro, inicial de 5 minutos, você não encara aquilo com muita resistência. O importante é a frequência. Então, se você manter a frequência de 5 minutos diário, você cria o hábito. Há estudos que falam que para você criar um hábito novo, você precisa de 66 dias, né? Algumas pessoas mais, outras menos. Mas o hábito de leitura, dependendo da pessoa, muito menos dias você consegue. Eu garanto para você que se você ler com frequência diária de 5 minutos, em 30 dias você já adquiriu o hábito. É simples assim. Quando você menos perceber, você vai ver que a leitura já entrou na sua rotina, já faz parte da sua rotina. Aqui, o mais importante é, no primeiro passo, o mais importante é você entender que você precisa de uma frequência, de uma constância, e não de ler muito, poucas vezes na semana, poucas vezes no mês, mas ler pouco diariamente, com frequência. Esse é o ponto principal do primeiro passo. Fechou? Já que você entendeu como que funciona o primeiro passo, vamos para o segundo passo. Passo 2, defina o seu porquê. Talvez esse seja o passo mais ignorado do processo, mas ao mesmo tempo é o passo mais poderoso. Quando você entende o porquê que você está fazendo algo, você se torna imbatível, você dificilmente vai desistir desse processo. Você vai continuar mesmo sem força de vontade, mesmo quando dá preguiça, mesmo quando você acredita que naquele dia você não tem tempo, você vai arrumar um tempo. Eu mesmo já decidi que eu leio para me desenvolver, que eu leio para crescer, para alcançar melhores resultados na minha vida. Com isso, dar um conforto melhor para minha família, para mim mesmo, para comprar as minhas coisas, para alcançar um patamar melhor de vida. Pensando nisso, dificilmente algo vai me impedir, a minha mente vai me sabotar de não querer ler. Eu vou ler, independente de tudo. Eu já estabeleci, tenho os meus motivos para ler. Os meus motivos que me levam à ação. Aquilo é minha motivação. Isso é o verdadeiro significado de motivação. Aquilo que te move a agir, aquilo que te faz agir. O pessoal confunde motivação com entusiasmo, né? Mas estabeleça o seu porquê. Esse é o passo número 2. Você sabendo o seu porquê, você vai dar o primeiro passo e não vai parar. E você? Por que você quer começar a ler? Por que você quer criar o seu hábito de leitura? É para dominar a sua mente? É para se tornar mais disciplinado? É para você alcançar melhores resultados na vida? É para você se desenvolver espiritualmente? Por que você quer criar o hábito de leitura? Veja bem, não existe uma resposta certa. O que é certo para mim pode não ser certo para você. Às vezes você quer ler para se tornar a pessoa que você nasceu para ser. Às vezes você quer ler para fazer parte do grupo de leitura bíblica da sua igreja. Não sei. Às vezes você quer ler para aprender novas habilidades que te fazem alcançar um outro patamar. Cada pessoa tem uma resposta. O importante é que você tenha a sua resposta. E essa resposta seja a motivação, te motive a agir. Então, repito, não existe uma resposta correta para todo mundo. Existe uma resposta individual. Cada um tem a sua. Cada um tem o seu motivo para ler. Passo 3. Comece com um único livro.
Nada de começar com 3 livros ao mesmo tempo. Nada de começar a ficar saltando de um livro para outro. Escolha um, dê uma chance para esse livro, dê uma chance verdadeira e batalha em cima dele. Senta e começa a ler aquele livro. Quando você tem um só livro definido para você criar o seu hábito de leitura, isso gera menos ansiedade, menos agitação, menos força de vontade para escolher títulos. Você não está gastando a sua energia para a escolha de títulos, você já definiu. Então, escolha apenas um livro e foque nele. Quando você escolhe um livro, você elimina a dúvida, você simplifica. E a disciplina tem como base a simplicidade. Um livro, uma meta, terminar de ler, criar o hábito de leitura. Então escolha um livro que fale com você. Escolha um livro que te inspire a algo, a alcançar algo, que tenha relação com a sua vida. Um livro que você aprecie. Então escolha um livro que fale com você. Escolha um livro que fale com o teu porquê. Não precisa ser um livro técnico, maçante, grosso, ou um livro da moda. Um livro que está na lista dos mais vendidos, um best-seller, não. Escolha um livro que fale com você, um livro que fale com o seu porquê, que te inspire, um livro que você goste, que tenha algum tipo de ligação com você, que alguém que você admira leu e te sugeriu. Um livro de algum autor que você goste, você viu esse autor na internet, em algum vídeo do YouTube, e falou, eu gostei desse cara, eu quero ler o livro desse cara. Então escolha um único livro e se dedique a ele. Passo 4, vincule a sua rotina. Agora que você já decidiu que quer criar o hábito de leitura, que você já definiu o seu porquê, que você já escolheu o seu livro, você tem que encaixar isso na sua rotina. Você não pode deixar em aberto. Falar, quando der eu leio. Sabe por quê? Porque nunca vai dar. Se você deixar em aberto, você nunca vai ter tempo para ler. Então aqui vai o segredo. Você associa o hábito de leitura a algo que já faz parte da sua rotina. Por exemplo, todo dia você costuma acordar tal hora. Então, ao acordar, eu vou dar início ao meu processo de leitura. Ou todo dia eu tenho um intervalo de tanto tempo no meu trabalho. Então você vai se dedicar 5 minutos do seu intervalo na leitura. Ou todo dia antes de dormir eu quero criar o hábito de ler a Bíblia. Então você vai se dedicar 5 minutos antes de dormir à sua leitura. Não importa, vincule a algo que já faz parte da sua rotina. Você costuma tomar café 8 horas da manhã, das 8 às 8h20, então depois do café da manhã você inclua o hábito de leitura, ou antes do café da manhã, ou depois que chegar do trabalho. O importante é você entender que você precisa vincular o hábito de leitura a algo que já acontece na sua vida normalmente. Isso é vincular o hábito à sua rotina. Esse é o passo 4. Vincule o hábito de leitura à sua rotina. Isso é o que a ciência chama de gatilho por associação. Então, se você associa o hábito de leitura a algum evento que já acontece diariamente, automaticamente, quando aquele evento acontecer, o seu cérebro já vai associar. Então, você já vai ter vontade de ler daquela hora. É como se você estivesse programando a sua mente. Então, você não vai precisar de força de vontade, de entusiasmo, de motivação para ler. Quando der aquele período, acontecer aquele evento, automaticamente você já vai querer ler. Se você decidiu que depois do café da manhã você vai sentar e ler por 5 minutos, então você nem vai gastar energia para decidir se vai ler ou não. Vira uma rotina, vira um hábito. Então automaticamente tomou o café da manhã, você já vai sentar e pegar o livro. É assim que funcionam os hábitos. É algo automático, que não precisa de pensar muito. Não é necessário gastar energia com dúvidas e com escolhas. É algo que acontece naturalmente. Passo 5. Marque o seu progresso visualmente. O seu cérebro adora ver o progresso. Então, se você começou com o hábito de leitura e decidiu
que vai ler 5 páginas por dia, dá um jeito de você marcar visualmente que você está cumprindo o hábito. Eu marco no meu Habit Tracker, no meu caderno, tá aqui, ó, no meu caderno, tá aqui, ó, debaixo da bagunça, tá aqui, ó. Eu tenho um Habit Tracker. Eu costumo marcar os hábitos que eu quero criar, alguns hábitos que eu tenho e algumas coisas que eu quero evitar. Eu marco tudo aqui no Habit Tracker. Tem um sistema para você marcar também. Pode ser num calendário, entendeu? Toda vez que você lê, cumpriu com seu propósito de leitura, marca um X lá no dia que você leu. Pode ser em algum aplicativo, pode ser no calendário do celular. Então marca lá, hoje eu cumpri, ou meta cumprida, ou leitura, não importa. O importante é você ter algo para marcar e você ver aquilo. Seu cérebro, ele adora progresso. Então, no momento que seu cérebro enxergar aqueles dias que você já marcou, ele vai falar, meu, já vim até aqui, eu não vou quebrar. Já fiz 3, 4, 7 dias, não importa, eu não vou quebrar, não vou voltar atrás. Isso é importante. E se você quebrar um dia, se você não conseguir ler naquele dia? Então, no outro dia, você repete o hábito de leitura. Tenta manter a constância. Não importa se você quebrou um dia. O importante é que você está tentando se disciplinar para criar esse hábito. E é saudável para você retomar o hábito de leitura quando você quebra. Porque o hábito você cria não só com a repetição, mas quando você retoma a ação. Isso cria um senso de consistência, e consistência constrói a sua identidade. Passo número 6, torne-se sagrado. Se você quer de verdade construir o hábito de leitura, você precisa tornar isso sagrado e não um evento qualquer. Você precisa entender que isso é muito importante para você. Não é algo que você faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, que pode ou não fazer parte da sua vida. Você está tornando aquilo sagrado, você quer que aquilo faça parte da sua vida. Eu mesmo tenho meu ritual, eu venho para o meu escritório. Sempre antes de dormir, eu gosto muito de ler algo inspirador pela manhã, como Bíblia, meus devocionais e tudo mais. Diário Estoico, eu adoro ler pela manhã, do Ryan Holiday, vou indicar para vocês. Mas à noite, eu gosto de ler algo mais substancial, um pouco mais profundo, que precise de mais entrega. Então, eu tenho o meu hábito. À noite eu entro no meu escritório, acesso aquilo que eu quero ler com mais calma. Normalmente chá, normalmente iluminação adequada. Eu tenho um som que eu gosto de ouvir, né? Tem uma trilha de fundo musical que eu gosto de ouvir enquanto eu leio. Aquele é um momento especial para mim, é um momento que eu estou absorvendo cultura, absorvendo informações, me desenvolvendo, chegando cada vez mais próximo dos meus objetivos. Então, eu oriento vocês a tornar aquilo sagrado para você, e não um momento qualquer. É algo relevante para sua vida, é algo transformador. Quando você lê, você reprograma o seu cérebro, você muda a sua vida, seu ponto de vista, sua visão de mundo. E quando eu falo para você tornar isso sagrado, o ambiente, a luz, a iluminação, não é porque é frescura, é porque aquilo te ajuda a manter o hábito, aquilo reforça o hábito de leitura. Quando você já tem um ambiente preparado, um som, uma iluminação, a sua xícara de café, o seu chocolate, o seu chá, tudo no esquema, na hora de ler, o hábito ele vem naturalmente, acontece sem esforço. É uma associação do ambiente com o hábito de leitura, você está criando essa associação. Então, é um plus, é algo que vai te ajudar a criar o hábito de leitura. Preste atenção que eu vou te falar. Pessoas de alta performance, pessoas que têm resultados na vida, têm rituais. Existem momentos sagrados na vida dessas pessoas. Gente comum faz as coisas no acaso, de qualquer jeito. Seja alguém de alta performance, seja alguém que está buscando ser alguém de alta performance. Não haja como a maioria dos homens, como a maioria das pessoas que não tem um ritual, que não tem nada definido, que faz quando der, que faz ao acaso. Não, tenha o seu ritual. Torne o seu momento de leitura sagrado.
porque você criando esse hábito, você está construindo o seu futuro. É muito importante. Passo 7, o último passo desse método: compartilhe e ensine. Compartilhe com amigos seus, com pessoas próximas, com seu diário, com seu habit tracker, com seu bullet journal. Compartilhe tudo o que você aprendeu. Escreva, fale para os seus amigos, compartilhe. Isso é um jeito, é uma maneira de você fixar aquilo que você aprendeu e criar sabedoria, adquirir de verdade a sabedoria através da leitura. Ensinando, você desenvolve aquilo que você captou, que você absorveu. Quando você ensina, você aprende duas vezes. Porque não é só sobre você, é sobre o impacto que você tem na vida das pessoas que você resolveu ensinar. Seu hábito de leitura, ele é muito importante não só na sua vida, mas no impacto da vida das pessoas que estão próximas de você, da sociedade que você vive. Quando você compartilha algo que você aprendeu, algo que você leu com alguém, isso tem um impacto diferente sobre você. Você começa a se enxergar como alguém que tem algo a oferecer. E isso é fenomenal. Isso constrói identidade. A identidade constrói hábitos duradouros. Se você quer de verdade se tornar uma pessoa de valor, leia e repasse o que aprendeu às pessoas. Se você não tiver para quem repassar, para quem ensinar, escreva e leia em voz alta. Isso ajuda a fixar o hábito, ajuda a engrandecer a sua sabedoria, seu conhecimento. E isso faz parte de todo homem de valor. Agora que você já aprendeu quais são os 7 passos para você criar o hábito de leitura, deixa eu te falar algo. Você não precisa esperar até segunda-feira. Comece hoje mesmo. Não espere um momento especial, dia 1º do mês, segunda-feira, segundo domingo, não importa. Comece hoje mesmo. Comece com o que tem. Ache um lugar lá, torne um lugar agradável, isole, tire distrações, escolha um livro e comece pequeno. Tá certo? É assim que se começa. Não espere força de vontade, não espere motivação nem entusiasmo, mas tenha o seu porquê. Entenda que você tem que ter o seu porquê, que é aquilo que vai te fazer continuar no hábito, insistindo em criar o hábito. Os homens que vencem na vida não são os mais talentosos. São os que fazem as coisas com frequência, com consistência, diariamente. A frequência e consistência é melhor que talento. E se você aplicar esse plano, esse método durante 30 dias, eu te garanto que você vai criar o hábito de leitura. Você vai reprogramar a sua mente, você vai mudar a sua vida. Escolha bons livros, livros valorosos. Marcelo, começa a ler com o quê? Leia a Bíblia. Marcelo, eu não sou cristão. Leia o Diário Estoico, do Ryan Holiday, ou Meditações, do Marco Aurélio. Marcelo, eu quero ler algo relacionado ao meu trabalho. Leia. Quero ler algo relacionado à saúde. Leia. Quero ler algo relacionado a propósito. A propósito, eu te oriento a ler esse livro aqui, ó. Adoro esse livro. Nunca Desista dos Seus Sonhos, do Augusto Cury. Um dos melhores livros que eu já li na vida. Agora eu vou te pedir uma coisa. Comenta aqui nos comentários desse vídeo qual livro você vai dar início ao seu hábito de leitura. Porque eu sou curioso e eu quero saber, adoro ler. Então, sou muito curioso com relação aos livros que as pessoas estão lendo. Eu quero saber. Eu espero que você alcance e desenvolva o hábito de leitura para transformar a sua vida e alcançar os seus sonhos. Foi uma honra para mim te ter até essa hora do vídeo, até o finalzinho. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com alguém que precisa desenvolver o hábito de leitura. Tá certo? Se você gosta de conteúdos assim, se inscreva no canal. Tem muita coisa sobre desenvolvimento pessoal masculino. Fechou? Muito obrigado pela presença. Fique com Deus.